Campeonato Brasileiro Feminino A1 já começa nesse dia 22 de março e nesse vídeo eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre a competição para essa temporada de 2025, que tem uma mudança importante, que tem uma mudança muito bem-vinda. Também vou trazer uma breve apresentação sobre os participantes, trazer também a primeira rodada da competição e aonde você vai poder acompanhar até essa temporada de 2025 do Feminino A1. Antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, isso faz com que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Também se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Durante essa temporada vou estar trazendo atualizações sobre o Feminino A1, toda a rodada, vou estar trazendo alguns pontos de informação e também compartilho o link em grupos de amigos e torcedores para mais conteúdos como esse. Mas bora lá! Já vou abrindo para vocês aqui a arte com as 16 equipes participantes. Diferente do Campeonato Brasileiro Masculino, a gente tem uma categoria feminina na primeira divisão com 16 equipes participantes, mas isso vai mudar em um futuro próximo, eu já vou explicar por quê. Falando sobre as equipes que subiram da segunda divisão do A2 para o A1, o Sport, teve também o Juventude, teremos um representante da região norte, teremos a Associação Esportiva 3B, que é da Amazônia, e temos também como novidade para essa temporada a equipe do Bahia, que é a atual campeã do A2. Então tivemos essas 4 equipes subindo para disputar o Feminino A1 de 2025, Real Brasília, Fluminense, América, Flamengo, Bragantino, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Ferroviária, São Paulo e Corinthians são as equipes que estiveram na primeira divisão da temporada passada e conquistaram a manutenção. Corinthians como o atual campeão. E falando sobre essa geografia diferente que a gente tem no cenário feminino, Corinthians é a principal força, sobra nas últimas temporadas, nos últimos anos é um Corinthians que tem um grande destaque. O segundo grande destaque do futebol feminino é a Ferroviária, que no futebol masculino não atingiu uma grande relevância ainda, pelo menos em sentido de campeonato brasileiro, vem escalando para isso, mas no futebol feminino é uma das grandes forças, talvez hoje a segunda grande força do futebol feminino. Aqui eu coloquei em ordem de posicionamento do feminino de 2024, então tivemos o Corinthians como o grande campeão, o São Paulo como o vice, Ferroviária como a terceira colocada, Palmeiras como o quarto, e aqui a gente tem a ordem de posicionamento das outras equipes. Na última temporada, 16 equipes participaram e 4 foram rebaixadas. Mas bora dar sequência e falando também, ainda seguindo sobre esse sentido de geografia e das forças. Tem Corinthians e Ferroviária como as principais forças, Cruzeiro e Palmeiras nos últimos anos apresentaram um grande crescimento, assim como São Paulo também apresentou um grande crescimento. A gente não tem nessa temporada, mas o Avaí, que era também, há algumas temporadas atrás, uma das grandes forças do futebol feminino. Temos o Real Brasília, que por muito pouco não caiu na última temporada, mas também no cenário feminino ele diverge um pouco dos outros escudos, mas no cenário feminino o Real Brasília vinha tendo algum destaque. Bora passar aqui para falar sobre a competição e sobre a denominação e participação dessa temporada. A gente tem aqui, principalmente destacando o artigo 2, falando sobre as equipes participantes. Então, temos o primeiro critério como as equipes que permaneceram na última temporada, do primeiro ao 12º colocado, e no segundo critério, as equipes que subiram da segunda divisão, primeiro ao quarto colocado do A2. Partindo aqui para o troféu e disputas, isso daqui foi retirado do próprio regulamento oficial, do próprio site da CBF. E aqui eu vou destacar o artigo 5, que fala sobre o clube campeão do Brasileiro Feminino A1 de 2025 disputará a Supercopa Feminina de 2026, que consiste de disputa em jogo único entre os campeões da Copa do Brasil Feminina de 2025 e do Feminino A1 de 2025. Então é uma espécie de Supercopa que a gente tem no feminino. Caso o clube campeão do Brasileiro Feminino seja também o clube campeão da Copa do Brasil, a Supercopa será disputada
entre o campeão do feminino A1 e o vice-campeão do feminino A1. Um outro ponto muito importante de destacar é aqui em relação às vagas para a Libertadores. Libertadores que sofreu muitas críticas, a Libertadores feminina, por conta das condições oferecidas pela Conmebol, mas ainda assim é um ponto de destaque. Então temos tanto o campeão do feminino A1 como o vice-campeão do feminino A1 indo para a Conmebol Libertadores da temporada de 2026. Assim como a gente teve na última temporada também, 2 vagas via Campeonato Brasileiro. E aqui a gente tem o sistema de disputa, primeira fase com 16 equipes participantes, a segunda fase com 8 clubes participantes, as 8 melhores campanhas da primeira fase, elas terminam avançando para a segunda. E aí a gente tem uma terceira fase como semifinal, mata-mata, né? Primeira fase com pontos corridos, jogos únicos, tá? A gente não tem turno e retorno no feminino A1, a gente tem um formato de jogo único, e inclusive isso está destacado aqui no artigo 4. Na fase 1 os clubes se enfrentarão entre si em turno único. Nas fases 2, quartas de final, semi e na grande decisão, os confrontos acontecerão em ida e volta. Um outro ponto a destacar aqui são os critérios de desempate: maior número de vitórias, maior saldo de gols e maior gols pró. Tem outros critérios por aqui. E a gente tem também aqui como destaque o fator da formatação dos confrontos das quartas de final. O primeiro colocado jogando contra o oitavo, a gente tem aquele cruzamento da melhor campanha contra a pior entre aspas, né? Pior entre os qualificados. Então, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto colocado. Isso daqui na segunda fase. Na terceira fase, a gente tem aqui os vencedores do grupo B contra o vencedor do grupo B contra o vencedor do grupo E. Grupo B, no caso, o primeiro contra o oitavo. Quem passar daqui joga contra o vencedor do grupo E, que é o quarto contra o quinto. E o vencedor do C contra o vencedor do D. Então temos aqui essa condição. Quem passar do segundo colocado e o sétimo joga contra quem passar do terceiro colocado contra o sexto colocado. E aqui a gente tem o fator da grande decisão, e um ponto importante é o mando de campo, como é definido o mando de campo das fases que seguem do mata-mata. Maior somatório de pontos, e aqui a gente tem uma condição de melhor campanha, como tem no Campeonato Paulista, por exemplo, masculino. Melhor campanha, somando também o mata-mata, tem o direito de resolver o confronto em casa. E um outro ponto aqui é o fator de transmissão. Na verdade, antes de falar sobre o fator de transmissão, vou até voltar a imagem para cá, que eu não destaquei um ponto muito importante, na verdade deixei para destacar aqui no final. Na temporada, na verdade no ano de 2024, houve um debate, e um debate eu acho que bem importante no sentido de gerar um crescimento para a primeira divisão do futebol brasileiro, que até a última temporada tinha 16 equipes, e nessa temporada tem também 16 equipes participantes, só que na última temporada caíam 4. E o que se tinha como um projeto que foi colocado na mesa e terminou sendo aprovado? Tem nessa temporada de 2025 16 equipes, só que há um projeto de ampliação, e a partir já da próxima temporada teremos um maior número de clubes disputando o feminino A1. E como é que vai se dar isso daqui? Já a partir desse feminino de 2025, não teremos mais 4 equipes rebaixadas, e sim 2. Caiu o número de equipes rebaixadas, então teremos apenas o 16º e o 15º colocado ao final da primeira fase, caindo para o feminino A2. E no feminino A2 não saiu o regulamento ainda, mas deve ter uma manutenção das 4 equipes que sobem. Então, em 2026, teremos muito provavelmente um número de equipes do feminino A1 de 16 clubes participantes para 18. E em 2017, isso deve seguir com crescimento. A ideia da CBF junto aos clubes é que em 2027 a gente tenha 20 equipes participantes no feminino A1. Então esse é o grande ponto de mudança que já reflete
nesse feminino de 2025. E falando sobre transmissão e também sobre a primeira rodada do feminino, teremos esses confrontos daqui, tá ampliando para vocês: Juventude e América, Internacional e Bahia, Palmeiras e Bragantino, Ferroviário e Sport. Tem também o Instituto 3B, a equipe da região norte, contra o Fluminense, Cruzeiro contra o Grêmio, Real Brasília contra o Corinthians e o Flamengo contra o São Paulo. Esses jogos, alguns deles terão transmissão. E já trazendo aqui para vocês também o ponto de transmissão para essa temporada: TV Globo, Sport TV e TV Brasil serão responsáveis por transmitir os jogos do Feminino A1 de 2025, sendo o ponto de TV Globo muito provavelmente só vai transmitir a grande final. Olhando para os jogos que serão transmitidos nessa primeira rodada, teremos Real Brasília e Corinthians pelo Sport TV, teremos Flamengo e São Paulo também pelo Sport TV, Cruzeiro e Grêmio pela TV Brasil e o confronto de Palmeiras contra o Bragantino pela TV Brasil também. O que a gente teve na temporada anterior? Os jogos que não foram transmitidos pelas emissoras oficiais, eles foram transmitidos pelos canais dos clubes no próprio YouTube. Então a gente teve, por exemplo, o América, quando jogava em casa, tinha a TV Coelho transmitindo os jogos com imagem, né? O próprio Internacional tinha a própria TV do clube transmitindo também os jogos, e isso pode acontecer, isso tem uma tendência de acontecer também nesse feminino A1 de 2025. A CBF vem acatando essas solicitações, vem permitindo as transmissões dos jogos que não tem emissoras para a rodada, né? A gente tem uma escolha das emissoras oficiais dos jogos que serão transmitidos. Tem também já uma definição das transmissões para os jogos da segunda rodada. Por exemplo, América e Palmeiras vai ser transmitido pela TV Brasil, Grêmio e Ferroviária pela segunda rodada vai ser transmitido pelo Sport TV. O Sport TV também transmite Fluminense e Cruzeiro pela segunda rodada. E a TV Brasil também transmite Corinthians e Juventude pela segunda rodada. Deixa um pouco da sua expectativa, o que você aguarda para esse feminino A1. Deixa o joinha também, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos do futebol feminino nessa temporada de 2025. Vou ficando por aqui, até a próxima.